A Santa Ceia do Senhor. Quando olhamos para o relato de Lucas sobre a Ceia do Senhor, uma frase se destaca das outras: fazei isto em memória de mim. Paulo cita esta frase também quando instruiu a igreja em Corinto sobre a devida observância da Ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Para alguns pode ser óbvio, porque devemos nos lembrar de Jesus, mas talvez não pareça tão óbvio para outros. Alguns se lembram de Jesus talvez 1 ou 2 vezes por ano, no Natal e talvez na Páscoa, como é de costume na maioria das denominações religiosas. Alguns se lembram de Jesus com mais frequência, mas não entendem como devemos nos lembrar de Jesus. E alguns se lembram de Jesus só quando estão em perigo. Porque a Bíblia ensina a respeito de lembrar de Jesus e como devemos fazer isso, para que não esqueçamos. Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Há um momento especial que o cristão precisa lembrar de Jesus. Eu, você e todos nós estávamos perdidos no pecado, sem esperança e condenados à destruição eterna. Mas Cristo cedeu sua vida por nós, para nos redimir dessa maldição. Fez isso quando ainda éramos seus inimigos. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Quando lemos os últimos capítulos dos 4 evangelhos, ficamos abismados com o pecado, o orgulho, o ciúme e o ódio que o pregaram na cruz. Mas será que sabemos devidamente que se esquecermos isso e vivermos com um mundano, estaremos crucificando e de novo expondo a vergonha? Hebreus capítulo 6 e versículo 6. Ou será que calçamos aos pés o Filho de Deus e profanamo-nos o sangue da aliança com o qual fomos santificados e ultrajamos o Espírito da graça? Hebreus capítulo 10, versos 26 ao 30. Se esquecemos a maldição do pecado e horrendo sacrifício que foi necessário para libertar o homem desse pecado, estamos fadados a repetir esses pecados e agir como o cão, que voltou ao seu próprio vômito, e como a porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 ao 22. Para evitar isso, devemos lembrar a morte, o sepultamento e a ressurreição de nosso Senhor. Em sua sabedoria, o Senhor nos deu uma festa para sempre termos Jesus Cristo diante de nós. Ele não nos deu estátuas, cruzes, quadros, imagens ou qualquer coisa terrena, mas nos providenciou uma simples participação do pão asmo e do fruto de uva. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 ao 33. Mas a festa que ele nos proporciona está repleta de significado. O pão, que representa o corpo de Cristo, é sem fermento, mostrando assim que devemos lutar para viver acima do pecado, exatamente como ele fez. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. O sangue que foi necessário para a nossa purificação é bem retratado pelo fruto de uva. Isaías capítulo 1 e versículo 18. Falando a esse respeito diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Essa lembrança nos fará apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. A festa não apenas nos faz olhar para trás,
para o sacrifício dele, mas também nos impulsiona a olhar para frente com esperança. Ao lembrarmos a sua ressurreição, estamos sempre lembrando que isso é uma promessa da nossa própria ressurreição. E assim, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Com a lembrança do seu sacrifício por nós, a esperança de uma recompensa, a coroa da vida e a sua palavra a nos orientar, como é possível falharmos? A resposta a essa pergunta é que não falharemos se nos lembrarmos. Mas, assim como os israelitas esqueceram e perderam a vida, assim também podemos esquecer e perder a coroa da vida eterna. Paulo advertiu a igreja de Corinto que muitos estão fracos, doentes e outros dormem, porque perderam o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Estavam tomando sem discernir o corpo. Que insulto para Cristo é participarmos dessa festa sem pensarmos em seu sacrifício. O próprio ato que tem por objetivo ajudar-nos a lembrar acaba sendo assim um meio de esquecermos. Que isso não aconteça, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Esta festa tem dia e hora marcada. É uma vez no ano. Segundo o calendário bíblico, dia 14 de Abib ou Nisan, no seu início, ou seja, na parte escura, no findar do dia 13, após o pôr do sol, no mesmo dia que o Mestre Jesus instituiu. Para sabermos a data correta pelo calendário bíblico, não é difícil, pois a primeira lua nova, após o equinócio de outono, ou seja, após o dia 20 de março, inicia o ano. Conta-se 13 dias e na noite se realiza a ceia do Senhor. Que tipo de pão devemos usar? Somente pão sem fermento deverá ser usado na ceia do Senhor, por duas razões. Este é o que Jesus usou. E este é o símbolo apropriado para o sacrifício perfeito de Jesus. Consideremos a evidência bíblica apoiando estas duas razões. Pão sem fermento é o que Jesus usou. Os relatos nos evangelhos: Mateus capítulo 26, versículos 17 a 30, Marcos capítulo 14, versículos 12 a 26, Lucas capítulo 22, versículos 7 a 23. Tornam claro que Jesus comeu a ceia do Senhor com os apóstolos durante os dias dos pães asmos, sem fermento. Durante esta festa que se originou quando os israelitas estavam preparando para sair de sua servidão no Egito, o consumo de fermento era terminantemente proibido. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Não há dúvida de que o pão que Jesus usou na primeira ceia do Senhor não era fermentado. Isto por si só é razão suficiente para se usar somente pão sem fermento na ceia do Senhor. Pois os verdadeiros discípulos de Cristo sempre procuram seguir seu exemplo e instrução. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Colossenses capítulo 3 e verso 17. O pão sem fermento é o símbolo apropriado para o sacrifício perfeito de Jesus. No Velho Testamento, o fermento simbolizava a impureza que não poderia ser oferecida a Deus. Além da proibição do fermento durante os dias dos pães asmos, a lei de Moisés proibiu o uso de fermento em qualquer sacrifício ao Senhor. Levítico capítulo 2 e verso 11. O fermento é usado no Novo Testamento para representar a falsa doutrina. Mateus capítulo 16, versículos 5 a 12. E a corrupção moral. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 ao 8. Deus não aceita tal impureza nos sacrifícios oferecidos a Ele. Para ser um sacrifício aceitável, teve que ser sem fermento. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Isto é, sem pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 a 25. Para tanto, devemos preparar o pão que deve ser somente com trigo, azeite de oliva, sal e água pura. Do mesmo modo, o vinho, o suco da vida, deve ser preparado por irmãos ou pelo pastor, para que não contenha estabilizante, corante, conservante ou coisa do gênero. Dito isto, dia 14 de abril,
de 2022, ao findar do dia, a Igreja de Deus irá celebrar essa data tão importante. E que estejamos preparados sempre para essa festa tão especial. Que observamos as Escrituras e seguimos os mandamentos de Deus e obedecemos. Um coração agradecido se lembrará do sacrifício. Deus deseja que nos lembremos de seu Filho Jesus, aquele que deu sua vida por nós. Que a paz seja contigo. Até mais.